E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho agora sobre o Arcanjo Miguel. O que os pais da igreja pensavam acerca do Arcanjo Miguel? E eu também quero mostrar aqui que o Arcanjo Miguel, ele em hipótese alguma, jamais, nunca, ele pode ser confundido com a pessoa de Jesus. Eu vou deixar no final do vídeo mais um vídeo onde eu trabalhei alguns detalhes que eu não vou trabalhar hoje. Então, hoje eu vou trabalhar alguns detalhes e no vídeo que eu vou deixar no finalzinho aqui para você clicar, tem outros detalhes que não foram trabalhados hoje, tá bom? Mas primeiro eu quero mostrar aqui o que Irineu de Leão, por exemplo, vai falar, né? Irineu de Leão, ano 130 depois de Cristo, né? Discípulo aí de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, um grande apologista, um homem que é muito reconhecido como um dos primeiros defensores da fé, né? Da igreja do segundo século. O que ele vai falar aqui, então, a respeito do Arcanjo Miguel? Vamos ler aqui, ó, no seu livro Contra as Heresias, olha o que ele vai falar aqui, ó. Que também os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações foram criados por Deus, que é superior a todas as coisas e feitos por meio do seu verbo. Ó, tá vendo aqui? E os arcanjos. Você vê que é diferente na Bíblia, porque uma pessoa me indagou, né? Uma adventista me indagou. Você olha que você não vê arcanjo na Bíblia, você não vê arcanjos na Bíblia, você vê arcanjo no singular. Aí eu perguntei, você quer que chame o quê? Arcanjos Miguel? Arcanjos Miguel? Não. Quando ele está se direcionando a um único ser, uma única pessoa, tem que falar no singular mesmo. Né? Então, o anjo Miguel, né? Anjos e anjo Miguel. Mas, de fato, a Bíblia não coloca ali, né, uma infinidade de arcanjos. Não está ali, mas isso não significa que não exista. Então, a gente vê aqui nesse texto, pelo menos, que existia mais de um arcanjo. Um arcanjo, ele coloca arcanjos no plural e também diz que ele foi criado. Percebeu? Ele coloca aqui, Irineu de Leão coloca que ele foi criado aqui, ó. Anjos e arcanjos, tronos, dominações foram criados por Deus. Então, a fé da igreja primitiva é que, e isso em qualquer escola, seja de Alexandria, né? Essa doutrina de que Arcanjo Miguel é Jesus, isso aí é novo. Isso aí nunca passou na cabeça, né, de um cristão daquela época. Você vê aqui também um outro texto agora, né, do próprio Irineu, mas agora um outro livro dele, né, que é Demonstração da Pregação Apostólica. Ele vai dizer assim: a terra é circuncidada por 7 céus. Eles acreditavam que existiam 7 céus, nos quais residem inúmeras potências, anjos e arcanjos que rendem culto ao Deus onipotente. Então, no livro Contra as Heresias, ele coloca que o arcanjo, que na verdade põe no plural arcanjos, são seres criados por Jesus, pelo Verbo. E aqui ele coloca que esses arcanjos rendem culto ao Deus onipotente. Agora eu vou usar aqui um texto, né, de João Crisóstomo. João Crisóstomo, né, ele é do 5º século ali, ele foi um professor da escola de Antioquia, e ele, na sua sexta homilia, né, o seu sexto sermão, aqui ele vai dizer o seguinte, né, vamos ler aqui comigo, olha só. Eles vos recebem nos tabernáculos eternos, se contemplares cada qual mais resplandecente do que os raios do sol, não por aço ou ferro, mas por aquela glória, cujos fulgores os olhos humanos não podem fitar, e isso relativamente aos homens. O que dirás dos milhares dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, potestades, cuja beleza é indescritível, supera todo entendimento? Mas até quando não desistiremos de ir atrás do que não podemos compreender? Aí vai falando, né, que nós não vimos, tal. Então você veja que ele coloca aqui arcanjos, né? Então, ele está falando, olha, né, aquela glória
que o homem não consegue, né, entender, o que dirá dos milhares dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, potestades, né, que também a sua beleza supera todo entendimento. Mas o fato aqui é o seguinte, ó, arcanjos. E ele está colocando no mesmo pé ali de querubim, serafim, tronos, dominações, potestades e anjos. Então você está observando aqui que todos esses textos, eles não são textos, né, que apontam para um anjo, né, que é arcanjo no Antigo Testamento, e no Novo Testamento é Jesus. Igual um rapaz falou para mim, não, mas você tem que entender o seguinte, no Antigo Testamento não era Jesus, era arcanjo Miguel. Mas peraí, mas ele não virá com voz de arcanjo? Então, mudou a pessoa? É como que se no Antigo Testamento fosse um ser e no Novo Testamento fosse um outro ser, fosse um outro ente, né? Uma outra pessoa, porque não pode falar Jesus, tem que ser, só pode falar arcanjo Miguel, né? Então, a cabeça desse pessoal que confunde, né, os seres é muito complicada de se entender. Mas não para por aqui. Eu também tenho um texto de Victorino de Petot. Ele vai falar alguma coisa aqui acerca dos arcanjos, né, e dos anjos, mas a ideia aqui não é nem mostrar a questão de como que ele interpreta, né? Que Deus enviará os seus anjos para poder recolher os eleitos, né? Mateus 24. A questão não é nem essa, mas a questão é mostrar que ele acredita que existe mais de um arcanjo. Então, vou colocar aqui o texto para a gente poder ler. Olha que interessante, ele vai colocar aqui. Está no seu livro que vai falar sobre a interpretação, né, do Apocalipse. Ó. Vamos lá. Ele enviará, então, esses 7 grandes arcanjos para ferir o reino do anticristo. Por que está colocando 7 grandes arcanjos? Porque ele acredita ali, né, que vai ser o toque das trombetas, né, na verdade, o anjo que fere, ele considera ser o arcanjo. Pois ele mesmo também disse assim, então o filho do homem enviará os seus mensageiros, eles reuniram os seus eleitos, desde os 4 cantos do vento, desde uma extremidade do céu até outra extremidade. Mas então você vê que ele coloca, que é só isso que eu quero que você entenda aqui no texto, né? Que aquele que fere o reino do anticristo e retira a igreja da terra ali são arcanjos. Não quero entrar aqui no mérito se ele está certo ou não tá, ou não. Não quero, agora não é hora para isso, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que temos mais uma testemunha aqui de alguém que não acredita apenas em um arcanjo, tá? Mas existe mais de um arcanjo. É só isso aqui que eu quero que você entenda, né? Victorino de Petot. Mas eu também quero ler com os irmãos um texto da Bíblia que é muito significativo. E é esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 12. Olha só o que diz aqui, né? Vamos lá. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, a segunda metade da última semana de Daniel. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Beleza? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, ou seja, a antiga serpente, então ele está falando, né, de algo que aconteceu posterior à mentira que ele, né, com qual ele enganou Adão e Eva, né? Quem engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, né? Então aqui, ó, é na metade da última semana Daniel que ele é lançado na terra. E observa o seguinte: houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Então preste atenção. Jesus está sentado à direita do Pai. E o texto, ele é bem claro aqui no Salmo 110, preste atenção. Ó, o Salmo 110, ele vai dizer o seguinte a respeito de Jesus, ó. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te até a minha mão direita, até
que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Como que ele vai fazer isso? O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Então, esse texto aqui, né, é um texto que mostra o dia do Senhor. Olha aqui, o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, Armagedon, ferirá a cabeça de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Ou seja, ele vai sair de lá, né, como vencedor. Então, quando que ele se levanta do lado do Pai para pôr os inimigos por escabelo dos teus pés? Quando for para entregar, né, os países a ele, ferir as cabeças de muitos países, deixar corpos ali, né, no Vale do Megido. É isso. O que o arcanjo Miguel faz lá em Apocalipse capítulo 12 não é o que está aqui no Salmo 110. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que ele faz ali é um combate contra principados e potestades. Aqui, Jesus está vencendo, né, além do diabo que é lançado no abismo, mas principalmente quando ele se levanta é para colocar todos os inimigos. Isso acontece no momento em que não existe mais nação oponente contra ele. Enquanto esse momento não chega, enquanto essa hora não chega, isso aqui é um texto até para combater os pré-tribulacionistas, que acham que Jesus vai se levantar da mão direita do Pai a qualquer momento, e não pode se levantar a qualquer momento. Quando ele se levanta, já é para colocar os inimigos por escabelo dos pés deles. Então, esse texto é para combater, né, a heresia dos adventistas e essa interpretação errônea de que ele vem abruptamente, iminentemente, invisivelmente, do nada, e o diabo continua ali trabalhando. Não, quando ele se levanta da direita do Pai, ele se levanta para fazer com que esses inimigos estejam por escabelo dos pés deles. Como que ele faz isso? Pisando, ferirá a cabeça. Quer ver? Ó, o Salmo 68, no versículo 21, vai dizer assim: mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que andam em suas culpas. Diz o Senhor: eu os farei voltar de Baçã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, que já é Deus restaurando o povo de Israel. Mas o fato é que nós vimos aqui profecias claras mostrando que Deus, quando ele vier, Jesus, quando ele voltar, ele vai vir para ferir a cabeça, esmagar, né, o crânio cabeludo ali, né, dos islâmicos. Olha que palavra forte. Mas é nesse contexto que Jesus pode sair da direita do Pai, não existe outro contexto. O contexto é esse. Agora, quando você pega esse contexto e joga para Miguel, aí, e joga para o pré-tribulacionismo, a Bíblia vira uma coxa de retalho, uma bagunça. Miguel é Miguel, Jesus é Jesus. Então, aquele texto ali não pode ser aplicado a Jesus, porque Jesus só se levanta da direita do Pai, ele fica sentado. Quando for a hora de levantar, ele levanta para cumprir Salmo capítulo 110. Enquanto não for para cumprir o Salmo capítulo 110, ele não se levanta da direita do Pai. Ele fica ainda na direita do Pai. E não pode se levantar na metade da semana, porque não coloca nenhum inimigo por escabelos dos seus pés na metade da semana. E ali, quem está guerreando nos céus ali, lutando, não é Jesus, é o arcanjo Miguel. E arcanjo não tem um só. A gente leu o texto de Vitorino de Petô, lemos o texto de João Crisóstomo, lemos o texto ali de Irineu de Leão, que existe mais de um arcanjo. Essa era a fé da igreja primitiva. E ponto final. Então não tem um único arcanjo, Jesus também não é esse arcanjo, e muito menos, né, Jesus vem iminente em qualquer momento, né? Não, Jesus, quando vier, ele vem especificamente para colocar os inimigos debaixo dos pés deles, cabelo dos pés deles, que é no Armagedon. Certo, gente? É isso daí. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.